historiadores, beleza? Hoje vamos falar um pouco sobre a Revolução Russa, como aconteceu, quais foram as suas consequências. Isso você só vai ver aqui com a equipe InfoEvolution. Então, gente, eu sou o Márcio. Vamos começar a falar um pouco como que era a Rússia antes de toda essa revolução, todos esses acontecimentos. Então, a Rússia era considerada uma grande potência de todas as suas questões de exército, militar, essas coisas. Porém, era um país muito atrasado economicamente, o que deixava um país meio que na miséria, já que 85% da sua população é composta apenas por camponeses. O que foi revoltando mais os camponeses e trabalhadores ali daquela região foi a autoridade que tinha a monarquia, que era governada pelo czar Nicolau II. Esse cara, ele explorava todos os seus trabalhadores. Ela vai parar aí, ela não corta, vai ficar tudo aqui. Utilizar, czar, Rússia, foi Nicolau, onde ele, uma Rússia pobre. E com toda essa autoridade que o czar tinha, a população da Rússia começou a se revoltar, justamente os camponeses, onde eram explorados e tinham que pagar o que ganhavam para a igreja e para aquela monarquia. Nessa época também, os trabalhadores e operários da Rússia começaram a ter ideias marxistas, a entrar em contato com ideias marxistas, que eles criticavam a política e criticavam também o fato de que muitos tinham pouco e poucos que tinham muito. E esses muitos que tinham pouco sustentavam, falar essa porra também, alimentavam a riqueza dos poucos. Não, mas agora vou ter que botar falando dele no começo. Pausa. Os camponeses trabalhadores dessa época começaram a entrar em contato com ideias marxistas e eles começaram a se revoltar com a política e a economia daquele país. Eles criticavam, já que os muitos que tinham poucos ajudavam aqueles poucos que tinham muitos, alimentavam a riqueza deles. Então, a partir desse momento, começa um grande processo, não da revolução, mas sim... Os operadores e trabalhadores da Rússia começaram a entrar em contato com ideias marxistas e eles criticavam a economia e política daquele país, tendo em vista que muitos que tinham pouco sustentavam poucos que tinham muito, sustentavam a riqueza desses poucos. Então, a partir desse momento, a população da Rússia já estava disposta a tirar o czar do poder. Nesse momento, então, várias greves operárias começaram a ser frequentes na Rússia, porque eles criticavam aqueles empresários que queriam implantar indústrias na Rússia, porque naquele momento a Rússia não tinha nenhuma indústria. E as indústrias que queriam estar na Rússia eram indústrias de fora, que queriam aproveitar que aquele país tinha mão de obra barata, estava na miséria e querer ganhar dinheiro em cima daquilo. E nesse momento, então, começaram as greves operárias do imperialismo. Em 1903, teve uma conferência na Bélgica, onde o Partido Operário Social Democrata Russo acabou se dividindo em dois, que foram os bolcheviques, que eram os radicais, os vermelhos, o partido de Lenin e futuramente de Stalin, onde eles queriam acabar com todo aquele governo, toda aquela monarquia da Rússia, e implantar uma nova forma de governo, o comunismo, pode-se dizer. E também os mencheviques, que eram os brancos, os moderados, que aceitavam tudo, mas queriam, mesmo assim, implantar uma democracia, um capitalismo dentro da Rússia. Em meados de 1904, a Rússia já estava sofrendo um conflito antigo com o Japão, e nesse ano a Rússia acabou perdendo totalmente essa guerra para o Japão, o que acabou revoltando muitos operários, já que a Rússia perdeu dinheiro e muitos militares nessa guerra. Já no ano seguinte, vários trabalhadores, operários que estavam contra o governo do czar resolveram ir até o Palácio de Inverno para protestar com aquela forma de governo. Então, quando eles estavam lá na frente do Palácio de Inverno, o czar, vendo tudo aquilo, não gostou nada e acabou mandando fuzilar todo mundo, o que foi conhecido como o Domingo Sangrento de 1905. Pausa. Em 1905 também, começou a aparecer os primeiros sovietes. Isso mesmo, sovietes, que vão lembrar daqui, que vão originar daqui para frente a tão famosa União Soviética. Esses sovietes eram uma reunião de trabalhadores que criticavam a política, a economia e tudo daquele país, tendo em vista que a forma do governo privilegiava apenas a nobreza, enquanto os trabalhadores se ferravam cada vez mais.
Esses soviéticos criticavam também aquelas indústrias que eram de fora da Rússia, que eram muitas vezes implantadas pela França, pela Alemanha, que queriam montar um imperialismo lá na Rússia. Os soviéticos foram muito importantes para o começo de toda essa revolução. Então, gente, todos esses fatores citados agora vão ser muito importantes para o desenrolar de toda aquela revolução que vai acontecer de forma muito organizada a partir de 1917. Aí você vai cortar, porque agora eu vou começar a falar outra coisa, beleza? Então, em 1914... Você pausou? Não, tô focando só, pô. Pode ir? Não, pode de novo, 1914. Em 1914, a tensão na Europa já estava muito grande por causa do todo o imperialismo, principalmente ali na África, e com o assassinato de Francisco Ferdinando, acaba desencadeando a Primeira Guerra Mundial. E a Rússia, então, não fica de fora, acaba se aliando à França e à Inglaterra, formando essa tríplice entente. O que não agradou muito os cidadãos da Rússia, tendo em vista que aquele país já estava na pobreza e na miséria total. E o que era muito verdade, porque com apenas 2 anos de guerra, a Rússia já tinha perdido milhões de soldados e estava na miséria, passando fome completamente. Vou pausar. Engraçado, o flash não tá ligado não. Já em 1917, no meio de toda a guerra, a Rússia não cede à pressão dos revoltantes que estavam manifestando contra aquele governo, aquela monarquia. E que Czar, então, não aguenta a pressão e revede-se abdicar do trono. Então, naquele momento, a Rússia estava completamente sem nenhum governo, sem nenhuma forma de governo. Então, a partir daí, o parlamento toma o poder. Czar é deposto, então, o parlamento toma o poder da Rússia. E eles queriam implantar a democracia. O que foi? Baixa a mão aí, pô. Tá muito aqui em cima. Depois que o czar foi deposto, o parlamento toma o poder da Rússia. E eles queriam manter o trato que fez com a Inglaterra e com a França e deixar a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Porém, apareceram outro partido, que era o Soviético Petrogrado, que era liderado por Trotsky. E aí começou a ter as teses de Abril, que eram propostas para tirar completamente a Rússia da Primeira Guerra Mundial. E eles queriam também fazer uma reforma agrária naquele país tal. Então, mas esses acordos não agradavam os bolcheviques, que encadearam então para a Revolução de Outubro. Então, a gente tem que pensar que nesse momento a Rússia estava vivendo um caos total. E o Lenin, que estava exilado na Inglaterra, voltou para a Rússia apoiando os soviéticos. E ele acreditava que a Rússia só mudaria de vez se fosse criar uma nova forma de governo, uma nova forma de governar aquele país. Então, os soviéticos começaram a crescer demais, ganhar muita força dentro da Rússia. Muita gente começou a tirar terras dos proprietários, começou a ter revoluções no campo, essas coisas. E isso tudo foi ganhando força dentro da Rússia. E na noite de dia 24 para dia 25 de outubro de 1917, Lenin e todos os soviéticos invadem o Palácio do Inverno e acabam tomando o poder da Rússia completamente. Naquele momento, a Rússia estava completamente quebrada. E com isso, os bolcheviques começaram a ficar mais autoritários. E a partir daquele momento, seu partido acabou sendo formado o Partido Comunista. Nesse momento, então, as classes sociais que estavam longe do poder, desde a Revolução de Outubro, não se conformavam por estar longe e começaram a organizar o Exército Branco. E com isso eles tinham apoio de países capitalistas, como Estados Unidos, Inglaterra, França, que queriam acabar com aquele comunismo na Rússia. Então, em 1918, em abril de 1918, os comunistas criam o Exército Vermelho. E com isso, um exército contra o outro acaba criando uma guerra civil na Rússia, que foi um conflito muito grande, que durou até 2021. Durante essa situação, então, o governo adotou o comunismo de guerra e adotou muitas formas de governar. Eles adotou uma política econômica muito centralizada, que proibiu qualquer empreendimento privado. Não podia ter mais indústria privada ali naquele país. E também a Rússia deu igualdade de todo salário, ou seja, a partir daquele momento, todo mundo ganhava a mesma coisa. A inflação chegou num nível tão alto que a moeda da Rússia não valia mais nada. E em 1921, a Rússia novamente estava passando por uma séria crise.
Começaram então a ter várias greves na Rússia, e nessa época a Rússia virou um império de um partido só. Então, como hoje a gente vê muitos países com vários partidos políticos, naquela época a Rússia só podia ter um, que era o Partido Comunista. Lenin então começou a tomar providências para tentar combater, tentar melhorar a Rússia. Então ele cria a NEP, que é a nova política econômica. Ideia de Lenin que tem como objetivo ampliar a agricultura e combater a fome. Então, com essa nova política econômica, começaram a voltar algumas coisas capitalistas que foram proibidas na Rússia. Então, agora podia ter empreendimento privado, essas coisas. Coisa que o Lenin fez para ampliar o socialismo no futuro próximo. Em 1902, foi criada uma nova instituição na Rússia. E todas as repúblicas se juntaram e acabou criando a tão famosa União Soviética. Nisso tudo, Lenin, que estava passando por problemas de saúde, começou a adoecer cada vez mais, o que acabou gerando uma disputa de poder próximo, que ia substituir Lenin, que era Joseph Stalin versus Trotsky. Eles estavam disputando cada vez mais quem conseguiria governar a Rússia. Então, com a morte de Lenin, como esses dois, Trotsky e Stalin, estavam disputando o poder, vamos falar um pouco agora as ideologias dos dois. Então, Trotsky era um cara que achava que o comunismo devia se espalhar por toda a Europa, não ficar preso somente ali àquele leste europeu. Isso também para proteger a União Soviética e espalhar todas essas ideologias para lá. Já o Stalin achava que isso deveria ser preso dentro de um só país, que é a União Soviética. E se acontecesse outra revolução nos países, isso deveria ser fruto dos próprios países, não por influência da União Soviética. Mas vale lembrar também que o Trotsky era do Partido Branco, era dos mencheviques, e isso não agradava muito os parlamentaristas, o governo daquela época. Já o Stalin era como se fosse o braço direito de Lenin. Ele já estava naquele partido há muito tempo, subiu desde lá de baixo até o topo, onde ele ia se firmar naquele período. Então, em 1925, Stalin toma o poder, e agora o comunismo lá vai quase que se formar como uma ditadura. Em 1929, Stalin começa a fazer planos que não agradavam muito à população. Ele fez com que os camponeses entregassem as terras e com isso a população se revoltou novamente. Mas vendo tudo isso, Stalin começou também a fazer umas coisas boas para a União Soviética. Ele começou a querer implantar lá indústrias de matérias-primas. Ele começou a se aperfeiçoar em indústria de petróleo, indústria armamentista, que seria muito importante para a Rússia, já que anos depois iria entrar na Segunda Guerra Mundial. Mas nem tudo era flores para o governo de Stalin. Stalin começou a se revelar quem realmente ele era. Vale lembrar que Stalin estava criando tipo uma ditadura. Ele pode-se dizer que foi um dos caras que mais matou gente em todo o planeta, em toda a história. Aí começou um processo chamado o Grande Terror. Stalin achava que todas as pessoas que eram contrárias ao governo dele, que ele achava que eram traíras, ele devia matar. Então Stalin começou a ir atrás dessas pessoas, levando ela para lugares, fazendo essas pessoas confessarem crime que às vezes elas nem cometeram. Vale lembrar também que uma das pessoas que consequentemente foram responsabilizadas por esse ato de Stalin foi o Trotsky, que foi exilado, foi banido da União Soviética. E com isso ele foi para o México. E lá ele começou a querer expandir suas ideias de comunismo, socialismo. Mas mesmo assim, Stalin, vendo tudo aquilo, mandou um agente matar Trotsky, que foi assassinado em 1940, quando a Rússia já estava prestes a entrar na Segunda Guerra Mundial. Stalin, porém, ficava no poder porque a população não achava que aquele governo era de todo ruim. É claro que dá para pensar no fato de que Stalin era um ditador, um cara que colocava o terror na Rússia, na União Soviética, mas mesmo assim, Stalin foi um cara que conseguiu evoluir muito a União Soviética, conseguiu evoluir economicamente, politicamente, e tudo isso foi um dos fatores que a população não tirava ele do governo. Então, gente, esse aí foi um pouco que a gente falou sobre a Revolução Russa. Deixe seu like, se inscreva no canal e tamo aí com a equipe Info Evolution. É nóis!
ele explorava todos os seus trabalhadores. Ela vai parar aí, já vai dar um corte, vai ficar tudo aqui. Dinizar, Kizar, Rússia, foi Nicolau, onde ele uma Rússia pobre. Muitos tinham pouco e poucos que tinham muito. E esses muitos que tinham pouco sustentavam eu falar essa porra também, alimentava a riqueza dos poucos. Não, mas agora vou ter que botar a palavra dele no começo. Então, a partir desse momento, começa um grande processo, não da revolução, mas sim um processo... O que eu vou falar? Pausa. Que vai acontecer de forma muito organizada a partir de 1917. Aí você vai cortar, porque agora eu vou começar a falar outra coisa, beleza? Então, em 1914... Você pausou? Não, tô focando só, pô. Pode ir? Não, pode não, 1914. Pausar. Engraçado, o flash não tá ligado não. O parlamento toma o poder. Pausa. E eles queriam implantar a democracia, que foi... Baixa a mão aí, pô. Tá muito aqui em cima. Vai, fala de novo. Depois que e eles apareceram... Aí, pode cortar essa parte. Não vai puxando onde fala não, vai puxando. Não vai dar, pô. Devia se espalhar por toda a Europa, não ficar preso somente ali àquele leste europeu. Isso também para proteger a União Soviética e espalhar todas essas ideologias para lá. Já o Stalin achava que isso deveria ser preso dentro de um só país, que é a União Soviética. E se acontecesse outra revolução nos países, isso deveria ser fruto dos próprios países, não por influência da União Soviética. Mas vale lembrar também que o Trotsky era do Partido Branco, era dos mencheviques. E isso não agradava muito os parlamentaristas, o governo daquela época. Já o Stalin era como se fosse o braço direito de Lenin. Ele já estava naquele partido há muito tempo, subiu desde lá de baixo até o topo, onde ele ia se firmar naquele período. Mas nem tudo era flores para o governo de Lenin. Mas nem tudo era flores para o governo de Stalin. Pode ir? Stalin começou a se revelar quem realmente ele é, que aquele governo era de todo ruim. É claro que dá para pensar no fato de que Stalin, os soviéticos começaram a crescer demais, ganhar muita força dentro da Rússia. O que acabou resultando que muitos movimentos implodiram na Rússia. Muita gente começou... Não, olha pra câmera e fala. Muita gente começou... Não, fala, muita gente começou... Muita gente começou... E isso tudo foi ganhando força dentro da Rússia. Formado o Partido Comunista. Nesse momento, então, em 1918, em abril de 1900, grande, que durou até 2021. Idade de todo salário, ou seja, a partir daquele momento, todo mundo ganhava a mesma coisa. A inflação chegou num nível tão alto e greves operárias no Petrogrado começaram então a ter várias greves na Rússia, principalmente em Petrogrado. Começaram então a ter várias greves na Rússia e todas as repúblicas se juntaram e acabou criando a tão famosa União Soviética. Nisso tudo, Lenin quis mais quem conseguiria governar a Rússia. Baixa um pouquinho mais a mão.